Às vezes, uma única pergunta pode mudar o destino de 3 vidas para sempre. O sol do Texas queimava implacável naquele dia de 1820, como se quisesse castigar cada alma que ousava caminhar sob sua fúria. Jack caminhava pelo mercado de gado da cidade, suas botas desgastadas deixando rastros na terra seca. Aos 42 anos, ele carregava nos ombros o peso de uma vida vívida em silêncio, trabalhando de sol a sol em sua fazenda isolada, onde as únicas companhias eram gado e as lembranças que preferia esquecer. Ele havia vindo à cidade apenas para comprar remédios para seus cavalos, nada mais. Jack era um homem que evitava multidões, que falavam pouco e sorria menos ainda. A vida havia lhe ensinado que era mais seguro manter distância dos outros. Mas naquele dia, algo fez com que seus passos diminuíssem quando passavam pelas partes mais sombrias do mercado. Ali, onde poucos se aventuravam a passar, estavam em celas. As celas onde seres humanos eram tratados como mercadorias. Jack sempre passara por ali sem erguer os olhos. Não porque não se importasse, mas porque já havia aprendido que um homem sozinho não podia mudar o mundo. E ele estava sozinho há muito tempo. Foi então que uma pequena mão tocou seu braço. Uma menina que não tinha mais que 10 anos. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que não deveria existir em alguém tão jovem. Seu vestido estava sujo e rasgado, mas ela se mantinha ereta. Seu nome era Maria, e ela estava prestes a fazer o pedido que ecoaria na alma de Jack pelo resto de sua vida. A menina apontava para uma das celas, onde uma mulher estava deitada, claramente fraca e doente. Isabela tinha 34 anos, mas os maus tratos a fazia parecer mais velha. Mesmo assim, havia algo em seu rosto que Jack percebeu imediatamente. A mesma força interior que brilhava nos olhos de sua filha. E então Maria fez a pergunta que partiria seu coração e ao mesmo tempo começaria a curá-lo. As palavras saíram em um suspiro desesperado, mas transmitidos de um amor tão puro que Jack sentiu algo se mexer em seu peito. Algo que ele pensou ter morrido há muito tempo. A menina não estava indo para ser salva. Estava implorando para que salvassem sua mãe, oferecendo-se em troca. Jack olhou para Isabela, depois para Maria, e pela primeira vez em anos, seu coração bateu mais forte, não de medo, mas de algo que ele havia esquecido que existia, a possibilidade de fazer a diferença na vida de alguém. Naquele momento, sob o sol escaldante do Texas, 3 destinos se entrelaçaram. Um fazendeiro solitário que havia perdido a esperança, uma mulher que lutava para sobreviver e uma menina que estava disposta a sacrificar tudo. O que Jack não sabia era que, ao salvar Isabela e Maria, seria ele quem encontraria sua própria salvação. Porque às vezes, quando pensamos que estamos ajudando outros, descobrimos que são eles que estão nos salvando. E tudo começou com uma pergunta simples feita por uma criança ardente, que acreditava no poder do amor, mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade. Jack ficou imóvel por alguns segundos, que pareciam eternos, ao redor dele. O mundo continuava. Comerciantes gritando preços, cavalos relinchando, o barulho constante de uma cidade em crescimento. Mas para ele tudo havia parado. Ele olhou novamente para Isabela. Mesmo na condição em que se encontrava, havia uma dignidade nela que o tocou profundamente. Ela não estava pedindo por piedade, estava simplesmente existindo, protegendo sua filha até o último suspiro. Jack conhecia aquele tipo de força. Tinha visto isso em sua própria mãe anos atrás, quando perdeu a fazenda da família e teve que recomeçar do nada. O comerciante de escravos, com interesse nos olhos, havia notado a hesitação de Jack. E hesitação significa uma possível venda. Jack tirou uma bolsa de moedas do bolso. Era o dinheiro que havia guardado durante meses para comprar mais gado nas da primavera seguinte. Era seu futuro, seus planos, sua segurança. Mas quando olhou novamente para Maria, viu algo que não via há anos em olhos humanos. Esperança pura e inocente. A mesma esperança de que ele havia perdido em algum lugar pelo caminho. A transação foi rápida e silenciosa. Jack pagou pelo que o comerciante chamava de mercadorias. Mas o que Jack via eram 2 almas que mereciam liberdade. Isabela nem sequer estava consciente quando ele a carregou para sua carroça. Maria segurava sua mão, confiando completamente em um estranho. Durante o trajeto de volta para sua fazenda, Jack se questionou o que havia acabado de fazer. Ele, que sempre evitou complicações, acabará de trazer 2 pessoas para a sua vida. 2 pessoas que precisariam de cuidados, proteção, um lar. Quando Isabela finalmente acordou, 3 dias depois, na pequena casa de Jack, seus olhos demonstraram terror.
Jack entendeu imediatamente. Ela não sabia onde estava. Não sabia se estava segura. Maria correu para o lado da cama e segurou a mão de sua mãe, sussurrando palavras de conforto em castelhano. Suas vozes se misturaram em uma melodia de colapso e amor que encheu a casa de Jack de uma forma que ele não sentia há décadas. Jack manteve distância respeitosa, permitindo que mãe e filha se reencontrassem. Mas quando Isabela finalmente o olhou, ele viu algo que o surpreendeu. Não apenas gratidão, mas reconhecimento. Como se ela pudesse ver através das camadas de proteção que ele havia construído ao redor do coração. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Jack não se sentia sozinho em sua própria casa. Houve som de risadas vindo do quarto, onde Maria desenhava com carvão nas paredes, enquanto Isabela se recuperava. No outro dia havia o cheiro de comida sendo preparado por mãos femininas. Havia vida pulsando entre aquelas paredes que por tanto tempo abrigado apenas o silêncio. Mas Jack sabia que os desafios estavam apenas começando. A comunidade local não veria com bons olhos sua decisão. Havia leis rigorosas sobre liberdades. Havia preconceitos. Havia perigos que ele ainda não tinha considerado. Enquanto ele observava Maria adormecer ao lado de sua mãe, Jack tomou uma decisão silenciosa. Ele protegeria as duas com sua própria vida. Não porque se sentiu obrigado, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, tinha algo pelo qual valia a pena lutar. E assim, começou uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas também a forma como Jack enxergava o mundo e a si mesmo. As primeiras semanas foram como aprender uma dança delicada, onde cada movimento importava. Jack acordava antes do amanhecer, como sempre fazia. Mas agora seus passos eram mais cuidadosos para não acordar Isabela e Maria, que dormiam no quarto que ele havia preparado para elas. As marcas físicas do cativeiro começaram a desaparecer, mas Jack percebeu que as cicatrizes mais profundas levariam tempo para sarar. Ela falava pouco, movia-se pela casa como uma sombra, sempre atenta, sempre pronta para proteger Maria de qualquer perigo que pudesse surgir. Maria, por outro lado, parecia florescer como uma planta que finalmente encontrou solo fértil. Ela seguiu Jack pelos campos, fazendo 1000 perguntas sobre os animais, as plantas, o trabalho na fazenda. Sua curiosidade infinita trouxe uma leveza para os dias de Jack. Mas foi em uma tarde chuvosa que tudo mudou. Jack estava consertando um cercado quebrado quando ouviu gritos vindos da casa. Largou as ferramentas e correu. Encontrou Isabela, encolhida em um canto da cozinha, tremendo enquanto Maria tentava acalmá-la. A chaleira havia caído no chão, derramando água fervente por toda parte. Jack entendeu imediatamente. O barulho da chaleira chiando havia despertado alguma memória terrível em Isabela. Ele se moveu devagar, como faria com um animal ferido, mantendo as mãos visíveis, a voz baixa e calma. Não tentou tocá-la, não tentou forçá-la a explicar. Simplesmente se sentou no chão a uma distância respeitosa e esperou. Maria se sentou ao lado dele, com seus pequenos olhos cheios de lágrimas por ver sua mãe sofrer. Levou uma hora para Isabela parar de tremer. Quando finalmente olhou nos olhos de Jack, ele viu uma vulnerabilidade crua que fez seu peito apertar de compaixão. Naquela noite, pela primeira vez, Isabela falou mais do que algumas palavras. Contou sobre os mercados de escravos, sobre os homens que compravam mulheres não apenas para trabalhar. Contou sobre o medo constante, sobre como ensinar a Maria a se esconder, sobre as noites em que orava para que a morte viesse, antes que algo pior acontecesse. Jack escutou em silêncio, suas mãos grandes e calejadas entrelaçadas sobre a mesa da cozinha. Quando Isabela terminou, ele simplesmente disse que ela e Maria estavam seguras agora, e que enquanto ele respirava, nada de ruim aconteceria com elas. E então, ele fez algo que surpreendeu a si mesmo. Contou sobre sua própria solidão, sobre como havia se fechado para o mundo depois que sua família morreu em uma epidemia de cólera. Falou sobre os anos vazios, sobre como havia esquecido o que era ter alguém para proteger e amar. Maria havia dormido encostada no ombro de Jack durante a conversa. Isabela estendeu a mão timidamente e tocou a dele por um breve momento. Foi o primeiro toque voluntário entre eles e ambos sentiram a eletricidade além do contato simples. Naquela noite, Jack entendeu que estava acontecendo algo maior do que havia planejado. Não estava apenas oferecendo abrigo, estava construindo uma família. E, pela primeira vez em anos, essa ideia não o assustava. Ao contrário, ela o faz sentir-se vivo novamente. A paz frágil que foi construída foi estilhaçada em uma manhã de outubro, quando 3 cavaleiros apareceram na propriedade de Jack. Ele os conheceu imediatamente. Eram caçadores de recompensas, homens que viviam perseguindo escravos fugitivos e libertos,
sem documentação adequada. Jack sabia que esse dia chegaria. Isabela e Maria eram tecnicamente livres, mas a documentação de sua liberação poderia ser questionada. Na América de 1820, a palavra de um fazendeiro solitário não tinha muito valor contra homens com propósitos sombrios e bolsos cheios de dinheiro. Isabela viu os cavaleiros pela janela e imediatamente seu rosto ficou pálido. Maria se escondeu atrás da saia da mãe. Seus olhos ficou grandes de terror. Jack sentiu uma fúria crescer em seu peito, uma raiva primitiva. O líder do grupo era um homem alto, com cicatrizes que contavam histórias de violência. Ele chegou com arrogância, olhando ao redor da propriedade, como se já fosse sua. A conversa foi tensa desde o primeiro momento. Os homens alegavam ter documentos que comprovavam que Isabela e Maria eram propriedade fugitiva. Jack sabia que os papéis eram forjados, mas também sabia que a lei muitas vezes favorecia quem tinha mais dinheiro e menos escrúpulos. Jack tentou conversar, mostrou seus próprios documentos de compra. Mas os homens não estavam envolvidos em negócios justos. Queriam Isabela por razões que Jack preferia não imaginar. E Maria seria apenas um bônus. Foi quando o líder fez o erro de tentar entrar na casa. Jack perdeu o controle. A luta foi rápida e brutal. Jack havia aprendido a se defender nos anos difíceis que passou na fronteira. E o desespero deu força extra aos seus punhos. Quando tudo terminou, um dos homens estava inconsciente, o outro fugia a cavalo. E o líder estava no chão com o nariz quebrado, prometendo voltar com o xerife. Quando Jack entrou em casa, suas mãos ainda tremiam de adrenalina. Encontrou Isabela preparando uma trouxa de roupas. Ela estava se preparando para fugir novamente. Jack sentiu seu coração pulsar ao perceber que Isabela não acreditava que ele pudesse protegê-las. Anos de abuso e abandono ensinou a ela que não podia confiar totalmente em ninguém, nem mesmo nele. Mas então, Maria fez algo extraordinário. Uma menina de 10 anos plantou-se firmemente entre Jack e sua mãe e declarou que não iria a lugar nenhum. Disse que Jack era sua família agora, que esta era sua casa, e que se alguém quisesse levar Luz teria que passar por cima dela primeiro. A coragem daquela criança pequena ecoou na sala como um trovão. Isabela olhou para a filha e depois para Jack, e algo mudou em seus olhos. Pela primeira vez, ela viu nele não apenas um protetor temporário, mas alguém que realmente lutaria até o fim por elas. Naquela noite, Jack não dormiu. Ficou sentado na varanda com sua espingarda no colo, vigiando. Isabela preparou o café e se sentou ao lado dele em silêncio. Não precisaram falar. Ambos sabiam que tinham cruzado uma linha. Não eram mais oferecendo abrigo mútuo. Era uma família que se preparava para lutar juntos contra qualquer coisa que tentasse separá-los. E quando o amanhecer chegou, pintando o céu de dourado, Jack sabia que enfrentaria qualquer tempestade que viesse, porque finalmente tinha encontrado algo pelo qual valia a pena morrer e viver. A notícia da briga espalhou pela pequena cidade como fogo em pasto seco. Jack, que sempre foi visto como um vizinho respeitável, embora recluso, agora era o centro de fofocas e especulações. Alguns admiravam sua coragem, mas muitos questionavam sua sanidade. O reverendo Thompson foi o primeiro a aparecer. Um homem de 60 anos, com cabelos brancos e olhos gentis, que sempre tratara Jack com respeito. Ele chegou em uma tarde quente quando Maria brincava no quintal e Isabela lavava roupas no riacho. A conversa entre os dois homens foi cuidadosa, cheia de subtendidos. O reverendo não condenava as ações de Jack, mas alertava sobre as consequências. A comunidade estava dividida. Algumas pessoas viam Isabela e Maria como uma ameaça à ordem estabelecida. Outros começaram a admirar a coragem de Jack. Mas foi a visita da senhora Rosa que mudou tudo. Rosa era a parteira da cidade. Uma mulher negra, livre, que havia conquistado respeito ao longo de décadas, operando todas as famílias, independentemente de cor ou classe social. Suas mãos trouxe ao mundo metade das crianças do condado, incluindo Maria anos atrás. Essa situação que Jack só descobriria depois. Quando Rosa viu Isabela, seus olhos se encheram de lágrimas. As duas mulheres se reconheceram imediatamente. Rosa havia ajudado no parto de Maria 10 anos antes, quando Isabela ainda era casada e vivia uma vida completamente diferente. A história que Rosa contou naquela tarde abalou Jack. Isabela não era escrava registrada. Ela era filha de colonos espanhóis, que possuíam terras prósperas. Seu marido havia sido morto em uma disputa territorial, e ela e Maria foram capturadas por traficantes que falsificaram documentos para vender,
las como escravas. Maria não sabia de nada disso. Para ela, a vida sempre foi uma luta pela sobrevivência ao lado da mãe. Mas Isabela carregava o peso de uma vida perdida, de uma identidade roubada, de uma injustiça que ia muito além da escravidão comum. Jack sentiu uma raiva fria por conta dele. Não era apenas compaixão que sentiu por Isabela e Maria. Era indignação pura contra um sistema que permitia que famílias fossem destruídas por ganância. Rosa ofereceu ajuda. Ela conhecia pessoas, tinha conexões, sabia como agir nas complexidades legais da época. Mais importante ainda, ela trouxe algo que Jack não esperava: o apoio da comunidade. Alguns vizinhos, inspirados pela coragem de Jack, vieram oferecer ajuda. O ferreiro deu ferramentas. A esposa do comerciante trouxe tecidos para roupas novas. O médico da cidade ofereceu seus serviços gratuitamente, mas também houve resistência. Um grupo de fazendeiros mais conservadores começou a se organizar, liderado por um homem chamado Carter, que via a presença de Isabela e Maria como uma ameaça aos valores tradicionais da comunidade. A tensão aumentou quando Carter deixou rumores de que Jack estava escondendo mais escravos fugitivos, transformando sua fazenda em uma estação da ferrovia subterrânea. As acusações eram falsas, mas perigosas. Uma noite, Jack encontrou Isabela chorando silenciosamente na cozinha. Ela havia ouvido as fofocas na cidade e sentiu-se culpada por trazer problemas para ele. Jack se sentou ao lado dela e, pela primeira vez, desde que se conheceram, segurou sua mão completamente. Disse que não se importava com as fofocas. E então, disse algo que surpreendeu até ele mesmo. Disse que estava se apaixonando por ela e por Maria, que elas haviam trazido luz para um lugar que estava morto há anos. Isabela olhou em seus olhos e viu a verdade absoluta. Pela primeira vez, em uma década, sentiu-se verdadeiramente segura. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Jack não via ela como uma mulher quebrada, ou como uma responsabilidade. Ele via ela como uma mulher forte, que havia sobrevivido ao inimaginável e ainda conseguiu amar sua filha com toda a intensidade do mundo. Naquela noite, eles não se beijaram, não fizeram promessas grandiosas, simplesmente ficaram sentados lado a lado, esperando como enfrentar, juntos, o que quer que a tempestade estivesse mandando. Porque agora, eles sabiam que não estavam mais sozinhos. O inverno chegou mais cedo naquele ano, trazendo consigo uma friagem que penetrava até os ossos. Jack trabalhou incansavelmente para garantir que a casa fosse quente e confortável para Isabela e Maria. Mas o frio que realmente o preocupava não estava do clima. Carter havia conseguido convencer o xerife a abrir investigações sobre a fazenda de Jack. O xerife Harlan era um homem justo, mas estava sob pressão política. Ele chegou em uma manhã gelada de dezembro, acompanhado por 2 deputados e vários homens da cidade. Jack os recebeu na varanda, sua postura ereta e determinada. Isabela manteve Maria dentro de casa, mas ambas observaram pela janela, sabendo que aqueles momentos poderiam determinar o resto de suas vidas. A inspeção foi minuciosa e humilhante. Os homens vasculharam cada canto da propriedade, procurando evidências de atividades ilegais. Questionaram Isabela sobre sua documentação, seu passado, sua relação com Jack. As perguntas eram invasivas e compartilhadas de preconceito. Maria, que havia permanecido em silêncio durante quase toda a investigação, finalmente não conseguiu mais se conter. Quando um dos deputados sugeriu que ela e sua mãe deveriam ser levadas para o lugar adequado na cidade, ela plantou-se na frente dele com uma coragem que deixou todos os adultos presentes em silêncio. Com uma voz clara e determinada, falou sobre o dia no mercado, quando pediu a Jack para levar sua mãe. Escreveu como tinham sido antes de chegarem à fazenda e como suas vidas mudaram desde então. Mas foi o que ela disse no final que tocou o coração de todos os presentes, até mesmo dos mais céticos. Maria disse que Jack não as havia comprado, ele as havia salvo, e que ela preferia morrer a ser separada dele e de sua mãe novamente. O silêncio que se seguiu foi profundo e carregado de emoção. Oh, xerife Harlan. Um homem que tinha visto muita crueldade em seus anos de serviço conheceu algo raro. Uma família genuína, forjada não pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha mútua. Rosa, que havia chegado durante a investigação, apresentou documentos que foram alcançados através de seus contatos. Evidências da vida anterior de Isabela, provas de que ela havia sido vítima de sequestro e venda ilegal, testemunhos de pessoas que se lembravam dela diante do cativeiro. A combinação da coragem de Maria, da documentação de Rosa e da evidência de transformação de todos os três, Jack, Isabela e Maria, convenceram o xerife de que não havia crime algum sendo praticado na fazenda.
Mas Carter não desistiu facilmente. Ele fez uma última tentativa desesperada, alegando que Jack estava violando as leis morais ao viver em pecado com uma mulher que não era sua esposa. Foi então que Jack tomou a decisão de mudar tudo para sempre. Na frente de todo mundo, xerife, deputados, vizinhos, Carter, Jack se ajoelhou no chão gelado da varanda e pediu Isabela em casamento. Não foi um pedido romântico, com flores e promessas elaboradas. Foi um pedido nascido da necessidade de proteger sua família e da realização de que não poderia mais imaginar sua vida sem Isabela e Maria. Isabela olhou para Jack, depois para Maria, que sorriu através das lágrimas. Ela havia aprendido a desconfiar de promessas de homens, mas quando olhou nos olhos de Jack, viu apenas verdade e amor sincero. Sua resposta que ecoou como um trovão. Sim, o casamento aconteceu ali mesmo na varanda, com o xerife oficiando e a comunidade dividida como testemunha. Não houve festa planejada, mas houve algo mais precioso. A certeza de que 3 pessoas solitárias finalmente encontraram seu lugar no mundo. Quando Carter tentou protestar mais uma vez, o xerife o silenciou com um olhar severo. A lei havia sido cumprida, a justiça havia sido servida, e uma família havia sido legitimada. Naquela noite, pela primeira vez, Jack não dormiu sozinho. Isabela se deitou ao lado dele por amor. Maria dormia no quarto ao lado, finalmente segura de que nunca mais seria separada das pessoas que amava. E assim, 3 corações feridos encontraram cura uns nos outros, provando que o amor verdadeiro pode florescer em lugares mais improváveis. A primavera de 1821 chegou com uma peculiaridade que Jack não havia notado antes. Talvez fosse porque agora tinha olhos que viam beleza onde antes só existia trabalho. Ou talvez fosse porque Isabela e Maria trouxeram cores para um mundo que ele enxergava apenas em tons de marrom e cinza. O casamento havia mudado a dinâmica da casa de maneiras sutis, mais profundas. Isabela não se move mais como uma sombra cautelosa pela casa. Suas risadas enchiam a cozinha enquanto ensinava Maria a fazer tortilhas da receita de sua avó. Jack descobriu que adorava o som daquela alegria feminina, ecoando pelas paredes, que por tanto tempo conhecia apenas silêncio. Maria floresceu como uma flor que finalmente recebeu água suficiente. Ela aprendeu a montar o cavalo mais gentil de Jack, ajudava na ordem das vacas e transformava um canto abandonado do quintal em um pequeno jardim, onde cultivava vegetais que Isabela usava na cozinha. Mas foi o modo como Jack mudou que mais surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. O homem que sempre evitava contato desnecessário com os vizinhos agora convidava pessoas para jantar. Rosa tornou-se uma visitante regular, trazendo fofocas da cidade e conselhos práticos. O reverendo Thompson veio a discutir escrituras e filosofia, descobrindo em Jack um interlocutor mais profundo do que imaginava. Até mesmo alguns dos homens que inicialmente se opuseram à presença de Isabela e Maria mudaram de opinião quando viram a transformação na comunidade. A fazenda de Jack tornou-se um lugar onde pessoas necessitadas podiam encontrar ajuda. Não apenas escravos fugitivos, mas qualquer um que precisasse de um prato de comida ou uma noite de abrigo. Isabela revelou talentos que havia mantidos escondidos durante anos de sobrevivência. Ela tinha conhecimentos sobre medicina natural que aprendeu com sua avó e logo estava tratando lesões e doenças dos vizinhos. Suas mãos, que por tanto tempo conheciam apenas sofrimento, agora curavam e consolavam. O momento mais emocionante chegou em uma noite quente de julho, quando Isabela sussurrou para Jack que estava esperando um bebê. Jack ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela começou a se preocupar. Mas quando ele finalmente falou, sua voz estava transmitindo uma emoção, uma mistura de alegria, terror e amor tão profundo, que fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Maria ficou extasiada com a notícia de que seria a irmã mais velha. Ela começou imediatamente a planejar como ensinaria o bebê sobre cavalos, sobre o jardim, sobre as estrelas que Jack lhe mostrava todas as noites. Mas com a alegria veio também a preocupação. Isabela tinha 35 anos e havia sofrido muito. Jack passou os meses seguintes, tratando-a como se fosse feita de porcelana preciosa. Até que ela teve que lembrar que as mulheres vinham tendo bebês há milênios e que ela era mais forte do que aparentava. O bebê nasceu em uma madrugada fria de março de 1822. Jack caminhou pela sala toda a noite, ouvindo Isabela trabalhar com Rosa ao seu lado. Quando o primeiro choro do bebê ecoou pela casa, Jack sentiu lágrimas rolando por seu rosto pela. Era um menino forte e saudável, que Maria imediatamente declarou ser o bebê mais bonito que já havia visto. Isabela segurou o filho contra o peito, olhou para Jack e sussurrou: "Lucas!"
Vamos chamar Lud Lucas! Foi uma homenagem ao irmão de Jack, falecido ainda na infância, que se chamava Lucas. Isabela havia ouvido a história apenas uma vez, mas se lembrava de cada detalhe das pessoas que amava. Naquela noite, enquanto Isabela dormia com o bebê ao lado e Maria adormecida em uma cadeira próxima à cama, Jack saiu para a varanda e olhou para as estrelas. 3 anos antes, ele era um homem vazio, contando os dias até a morte. Agora, é pai de 2 crianças, pilar de uma comunidade, guardião de esperanças e sonhos. Não havia sido ele quem salvou Isabela e Maria. Elas que o salvaram, mostrando-lhe que nunca é tarde demais para recomeçar, para amar, para ser mais do que as situações experimentam nos fazer acreditar que podemos ser. Enquanto observava sua família dormindo, Jack inspirou uma oração de gratidão, sentindo no rosto o vento noturno do Texas, sabendo que havia encontrado seu propósito no mundo. 10 anos se passaram como folhas levadas pelo vento suave do Texas. A fazenda de Jack havia sido transformada em algo que ele nunca poderia ter imaginado. Lucas cresceu como um menino forte e curioso, com os olhos específicos da mãe e a gentileza silenciosa do pai. Maria, agora uma jovem de 20 anos, havia se tornado uma mulher de coragem extraordinária, trabalhando ao lado de Rosa como parteira e curandeira da comunidade. Isabela floresce como uma matriarca respeitada, cuja sabedoria era procurada por mulheres de toda a região. Suas mãos, calejadas, trazidas ao mundo presentes de bebês e sua casa, havia se tornado refúgio para qualquer alma que precisasse de abrigo e compaixão. Jack, aos 52 anos, carregava-se com a dignidade de um homem que havia encontrado o seu lugar no mundo. Seus cabelos grisalhos e as rugas ao redor dos olhos contavam a história de alguém que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em terras ou gado, mas nos laços que construímos com aqueles que amamos. A comunidade também havia mudado. A fazenda dos Harlan, como era conhecida agora, tornou-se um símbolo de esperança. Outras famílias seguiram o exemplo de Jack e Isabella, acolhendo pessoas necessitadas, construindo pontes onde antes existiam apenas divisões. Carter, o homem que tanto se opôs à presença de Isabela e Maria, havia morrido alguns anos antes. Ironicamente, seus próprios filhos procuraram Jack para ajudar a cuidar da viúva, confirmando nele uma retenção de que seu pai havia sido incapaz de enxergar. Em uma tarde dourada de outubro, quando as folhas começavam a mudar de cor, Jack estava ensinando Lucas a retornar uma cerca quando viu uma carroça se aproximando pela estrada empoeirada. Não era incomum. Sua casa recebia visitantes constantemente, mas havia algo familiar na silhueta da mulher que dirigia a carroça. Quando ela chegou perto o suficiente, Jack sentiu o coração acelerar. Era uma mulher jovem, talvez uns 25 anos, com traços que lhe lembravam alguém. Ela parou a carroça e desceu com cuidado, revelando que carregava uma criança pequena no braço. Seus olhos procuraram a casa, depois Jack, depois Isabella, que havia saído para ver quem chegava. Desculpem incomodá-los, disse a mulher com voz hesitante. Eu estou procurando por Jack Harlan. Disseram-me que ele ajuda pessoas como eu. Jack se moveu lentamente, examinando o rosto da mulher. Havia algo nela que despertava uma memória antiga, uma sensação de déjà vu que não conseguia identificar. Eu sou Jack Harlan, disse suavemente. O que posso fazer pela senhora? A mulher respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Meu nome é Ana. Esta é minha filha, Sofia. Nós fugimos. Meu marido foi morto por traficantes, e eles queriam nos levar. Conseguimos escapar, mas não temos para onde ir. Jack olhou para a criança. Uma menina de talvez 3 anos, com olhos grandes e assustados que fez ele se lembrar imediatamente de Maria quando era pequena. Isabela estendeu os braços para a criança, que se aconchegou imediatamente no colo dela, registrando instintivamente a segurança em seu abraço. Vocês estão seguros agora, disse Isabela com a voz compartilhada de compaixão. Ninguém vai machucá-las aqui. Jack observou a cena e se sentiu em círculo se completando. 20 anos depois daquele primeiro encontro no mercado, a vida estava oferecendo a ele a chance de fazer novamente o que havia mudado tudo. Maria apareceu na varanda. Agora uma mulher madura, mas com o mesmo brilho nos olhos que havia tocado o coração de Jack tantos anos atrás. Lucas correu para ajudar com as coisas da carroça, sem precisar ser instruído. Naquela noite, enquanto Ana e Sofia dormiam no quarto que havia sido de Maria quando criança, a família Harlan se reunia na cozinha como faziam todas as noites. Ela vai ficar? Perguntou Lucas, que havia herdado o coração compassivo dos pais. Pelo tempo que precisar, respondeu Jack, olhando para Isabela com um sorriso que dizia tudo. Maria segurou a mão do pai. Você lembra do que me disse quando eu era pequena? Sobre como uma pergunta pode mudar tudo?
Jack assentiu, lembrando-se perfeitamente daquela frase. Eu acho que a pergunta que Ana fez hoje vai mudar a vida dela do mesmo jeito que a minha pergunta mudou a nossa. Jack olhou ao redor da mesa para Isabela, a mulher que havia ensinado seu coração a amar novamente. Para Maria, a menina quente que se tornara uma mulher extraordinária. Para Lucas, o filho que havia trazido nova alegria aos seus dias. Sabem o que aprendi esses anos todos? Disse Jack, sua voz compartilhada de emoção. Aprendi que, quando escolhemos amar, quando escolhemos ajudar, nós não estamos apenas mudando a vida de outras pessoas. Estamos descobrindo quem realmente podemos ser. Lucas, com seus 10 anos de sabedoria precoce, olhou para o pai com admiração. Então Ana e Sofia vão ser nossa família também? Se elas quiserem, respondeu Isabela. Família não é só sobre sangue. É sobre quem escolhemos amar e proteger. Maria se declarou e foi até a janela, olhando para o quarto onde Ana e Sofia dormiam. Eu vou ensiná-la sobre plantas medicinais, como você me ensinou, mamãe. E vou contar para Sofia todas as coisas que papai me contou sobre as estrelas. Jack sentiu uma onda de orgulho e gratidão tão intensa que quase o derrubou. Em 10 anos, 3 pessoas perdidas se tornaram uma família. E agora, essa família estava pronta para crescer novamente, para estender seus braços amorosos para mais 2 almas necessitadas. Naquela noite, enquanto todos estavam na casa dormindo, Jack saiu para a varanda como fazia todas as noites. Mas desta vez Isabela veio com ele, segurando em seus braços enquanto observavam as estrelas. Você ainda se pergunta o que teria acontecido se tivesse passado direto naquele dia no mercado? Perguntou Isabela gentilmente. Jack beijou o topo de sua cabeça, respirando o aroma familiar de seus cabelos. Nunca, respondeu, porque sei que algumas coisas são destino. Você e Maria estavam esperando por mim, tanto quanto eu estava esperando por vocês. Só não sabíamos disso ainda. E Ana e Sofia também estavam esperando, e nós estávamos esperando por elas. Isabela olhou na escuridão. Então, nossa família sempre vai crescer. Enquanto houver amor suficiente em nossos corações e espaço em nossa mesa, disse Jack, sempre haverá lugar para mais uma alma que precisa de casa. E assim, sob o céu estrelado do Texas, 2 pessoas que haviam encontrado salvação, uma na outra, se preparavam para oferecer novamente. O ciclo de amor e redenção continuaria passando de geração em geração, provando que uma única decisão pode ecoar através do tempo. A fazenda dos Harlan dorme em paz, abrigando não apenas uma família, mas um legado. Um testemunho de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de multiplicar-se, de transformar estranhos em família, de transformar uma casa em lar. E tudo havia começado com uma pergunta simples, feita por uma menina que acreditava no poder da esperança. Você pode levá-la no meu lugar? A resposta de Jack não havia sido apenas sim. Havia sido um sim que mudou o curso de múltiplas vidas, que plantou sementes que continuariam a florescer muito depois que todos eles se fossem. Porque algumas decisões não apenas mudam o presente, elas criam um futuro melhor para gerações inteiras. Se você ama histórias como essa, cheias de emoção, curta, comente e se inscreva para mais contos como esse.